Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Benegas e hoje nós vamos abordar um dos assuntos mais importantes de história geral nesse período histórico do final do século XVIII e início do século XIX, a Era Napoleônica. Corresponde ao módulo 25. Bora lá? Bom, do consulado ao império, tá? Napoleão, gente, ele vai ser uma figura ícone da história pelo que ele representa, tá? Ele era um chefe militar altamente prestigiado pela sociedade francesa, pela burguesia francesa em geral, e durante o governo do Diretório, no finalzinho da Revolução Francesa, esse governo ele vai passar por uma grande dificuldade de se manter consolidado. Aí os girondinos chamam Napoleão para assumir o poder como cônsul da França. Tá? Então, para Napoleão assumir o poder, é instaurado o golpe 18 de Brumário. Então lembre-se, golpe 18 de Brumário, Napoleão ele assume o cargo de cônsul da França, tá? Mudando a forma de governo que foi instituída ali no finalzinho da Revolução Francesa, tá? Lembrando que existiam 3 cônsules que governavam a França, porém o principal cônsul ele era Napoleão, tá? Então, basicamente, o que o Napoleão ele fez durante esse período que a gente chama de consulado? Napoleão ele acaba estabilizando o governo francês, pondo fim à Revolução Francesa e espalhando os preceitos iluministas por toda a Europa. Então, para evitar os conflitos, ele acaba se aliando com a alta burguesia, já que os girondinos eles viam no Napoleão uma grande oportunidade de industrializar a França, lembrando que no governo de Napoleão Bonaparte que nós temos o período de grande desenvolvimento industrial da França. Então é nesse período aonde o Napoleão ele vai criar várias leis, né, uma série de leis que vai acabar agradando a burguesia, dando esse controle maior para essa classe social e se consolidando no poder. Então, ele institui algumas questões importantes, como a proibição de greves, o que acaba agradando de fato a burguesia. Ele perseguia os jacobinos, né, já que os jacobinos representavam a baixa burguesia, né, que consolidou ali a Revolução. Controle da imprensa, ou seja, vocês podem perceber que ele é um ser autoritário, e uma das principais características que foi o rompimento das relações com a Igreja Católica durante a Revolução Francesa, lembrando que no período pré-revolucionário a Igreja Católica ela estava no topo da pirâmide estamental, ela representava o primeiro estado, né? Então ela teve seus territórios, as suas riquezas confiscadas durante a Revolução Francesa. E Napoleão ele faz um novo acordo com a Igreja Católica e reata as relações com a Igreja. Então, a França passa a ter a influência do catolicismo de novo, mas uma das principais características do período do consulado é a instauração do Estado laico, um princípio extremamente importante da Revolução Francesa. Então, nesse contexto, em relação à Igreja Católica, na França, a França não está, né, a Igreja não está mais agora a igreja ela não tem mais o poder político na França. A igreja está submetida ao Estado, ou seja, a igreja ela não como que eu posso explicar para vocês? A igreja
ela não obedece às ordens papais. A igreja, ela obedece Napoleão, tá? Eu vou voltar a falar um pouquinho da Igreja Católica quando nós formos conversar sobre a coroação de Napoleão, tá? Então, no período da pré-revolucionária e da Revolução Francesa, a França ela passava por um grande problema que era a inflação, né? A economia francesa ela não era uma economia equilibrada nesse período. Nós tivemos toda a Revolução Francesa ali baseada na insatisfação popular com a alta do preço dos alimentos, principalmente do pão, que era a base alimentar ali do povo francês. Então, Napoleão ele vai criar o Banco da França e a moeda, o franco, irá ajudar a estabilizar economicamente a França, diminuindo a inflação, né? Ou seja, a população passa a ter um bom consumo novamente. E agora o Banco da França ele vai auxiliar aí o desenvolvimento industrial francês. Então, vocês podem ter certeza que a criação do Banco da França ele acaba agradando a população de maneira geral, que vê ali o preço dos alimentos estabilizado, a economia francesa não sofre tanto com a inflação como era antes da Revolução Francesa, e agora nós temos também a burguesia muito contente com a criação do Banco da França, já que é a partir desse banco que vão surgir os investimentos a essa alta burguesia industrial que tem grandes interesses ali de tornar a França um país industrializado. Lembrando que até então nós temos o monopólio industrial do mundo nas mãos da Inglaterra e a partir de agora a França ela vai passar a ser um concorrente dos produtos industrializados ingleses, tá? Então, durante esse governo, até o ano de 1804, Napoleão ele passa do consulado para o consulado vitalício, ele se torna cônsul vitalício da França por meio de plebiscitos, e um novo plebiscito vai ser convocado, fazendo com que o povo ratificasse Napoleão como imperador da França, tá? Então, veja bem, Napoleão ele não se torna imperador através de um golpe. Ele convoca um plebiscito e a população que podia votar naquela época acaba escolhendo Napoleão ali como governante, no caso, imperador da França. Então, agora, no Império, tá? Napoleão ele tem mais poderes, né? Ele se torna mais autoritário e agora ele vai começar a fazer a expansão do seu império, tá? Eu vou mostrar para vocês essa imagem aqui da coroação da Napoleão. E essa imagem ela tem vários elementos importantes. Eu vou citar apenas dois que são os mais impactantes para vocês saberem, tá? Napoleão ele está usando branco, né? Aqui é a esposa dele, Josefina. Apesar desse quadro se chamar A Coroação de Napoleão, na verdade o quadro ele está demonstrando a coroação da esposa dele, né? Josefina. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aqui, mas tanto no manto de Napoleão quanto no manto da Josefina tem uns pontinhos amarelos. Esses pontinhos amarelos eles representam abelhas. E a abelha ela tem um significado muito importante porque a abelha é trabalhadora. Então, quando esse quadro é criado e essas roupas, né, dessa forma com abelhas, existe um significado muito grande, é que Napoleão ele não está defendendo o ócio da nobreza, né, aquela nobreza parasitária que vivia em função dos impostos. Agora, Napoleão ele está exaltando o trabalho
que a burguesia defende, né? Ou seja, a riqueza ela vem através do trabalho, a riqueza ela não pode vir através do ócio. Então existe um significado muito importante nessas vestes, que realmente é o fato de Napoleão estar atrelado com a burguesia. E a segunda questão é aqui nesse canto, vocês podem ver que está o Papa aqui, tá? O nome desse Papa é Papa Pio VII. Tradicionalmente, os reis da França, eles eram coroados pelo Papa, né? Então, o Papa pegava a coroa e colocava na cabeça, né? Isso é o símbolo da coroação, né? Deus está dando o poder para aquele rei, então aquele rei ele é um símbolo divino, né? Então é a igreja que está passando poder ao governante. Só que nesse caso, essa coroação ela é muito importante historicamente, porque apesar do Papa estar lá, Napoleão tomou a coroa das mãos do Papa e ele se autocoroou imperador. Então, ele está passando uma mensagem muito importante para todos que estavam assistindo a coroação e para o povo francês, de que a igreja está submetida à vontade do Estado. Não, a igreja não está mais acima do Estado. Então, essa característica é muito importante para definir a ideia de Estado laico que Napoleão tanto defende e que ele tem poder. Não é a igreja que deu poder a ele, é ele que permitiu a volta da igreja católica na França. Então aí nós temos uma grande mudança, né? Uma mudança significativa nos rumos do governo francês, que historicamente era baseado na teoria divina dos reis, tá? Então vamos lá. Talvez a questão mais importante desse período histórico é a criação do Código Civil Napoleônico, tá? Esse Código Civil, ele acaba trazendo como grande beneficiário a burguesia francesa, tá? Então, todos os interesses da burguesia, eles vão ser colocados ali no Código Civil Napoleônico, tá? Então, a gente tem a ideia de todos são iguais perante a lei, tá? Mas nós temos a ideia também da abolição dos privilégios feudais, ou seja, de uma vez Napoleão ele coloca, né, que todos são iguais perante a lei, todos deveriam ser julgados da mesma forma, acabando ali com a questão de privilégios que nós tínhamos até a pré-revolução francesa, e o sistema de servidão acaba sendo abolido. Então, mais uma vez, ele está acabando com os privilégios da nobreza, tá? Agradando de vez a burguesia, além da inviolabilidade da propriedade. Então, ele está defendendo a ideia da propriedade privada, uma característica importantíssima aí do iluminismo, que vai acabar subsidiando a vontade da burguesia em construir a sua riqueza e não ter medo da influência da nobreza em relação à sua propriedade. Então, o Estado ele não pode mais tomar conta das propriedades. A propriedade ela pertence ao indivíduo. A propriedade, portanto, é privada, tá? Código Civil Napoleônico, ele é a base do Código Civil da maioria dos países do mundo atualmente, tá? Então, sobre a política externa, Napoleão era um militar extremamente habilidoso e não se enganem pensando que quando ele se torna imperador, ele fica sentado no seu trono comandando as tropas de longe. Ele era uma pessoa muito presente, né? Ele é um militar, então ele não deixa o seu exército de lado. Diz a lenda que Napoleão gostava de usar roupas vermelhas nas batalhas, porque se caso ele fosse ferido, o sangue não se destacaria nas roupas.
o que tiraria a atenção do seu exército. Lembrando que isso é uma lenda, né? Mas mostra um pouquinho de como Napoleão ele tratava esses detalhes para manter sempre um exército forte, um exército treinado, tá? Bom, então, como que a França ela ia se tornar a maior potência europeia? Se industrializando. Para isso, ela precisava bater de frente com seus principais inimigos, tá? O principal inimigo da França era a Inglaterra, já que a Inglaterra era o país mais industrializado do mundo até então. E nós temos também outros países como a Áustria, a Prússia e a Rússia. A Rússia, gente, ele é um país que existe uma certa neutralidade ali nas relações, mas mais para frente a Rússia será uma pedra no sapato ali de Napoleão, tá? Uma coisa que é importante vocês entenderem é que militarmente em terra, o exército napoleônico ele é imbatível. Então, força os seus maiores inimigos a se unirem para lutar contra Napoleão. Então, vão ser formadas as famosas coligações, que por vezes é a união de Inglaterra, Áustria e Prússia contra a França, né? Mais para frente serão a Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia contra a França. Ou seja, sempre que quando vocês ouvem a palavra primeira coligação, segunda coligação, terceira coligação, é a união desses países tentando vencer por terra Napoleão. Isso era quase impossível. Napoleão tinha a maior força militar da Europa e ele era basicamente imbatível. Então, o que a Inglaterra fazia, gente? A Inglaterra, ela utilizava a sua maior força, que era a marinha, tá? Então, para evitar lutas por terra, a Inglaterra acabava lutando contra a França por mar. Aí nós temos uma grande vantagem dos ingleses. Então, nessa imagem aqui que eu vou mostrar para vocês, fala um pouquinho dessa rivalidade marítima ali entre a Inglaterra e a França na famosa Batalha de Trafalgar. Então, a ideia de Napoleão era acabar ali com a influência industrial da Inglaterra na Europa. Para isso, era necessário invadir a ilha inglesa, tá? Então, os franceses acabam tentando invadir a Inglaterra na famosa Batalha de Trafalgar, aonde a França recebe uma grande derrota, tá? Esse homem aqui do canto é o almirante Nelson, tá? O almirante Nelson, ele comanda as tropas inglesas ali, perdão, a marinha inglesa para conter os franceses, tá? E nós temos ali a ajuda, tá, do exército espanhol para conter ali o ataque dos ingleses, tá? Em uma outra batalha, o almirante Nelson ele acaba perdendo o braço. Não sei se vocês conseguem perceber aqui nessa imagem que ele não tem uma das mãos, tá? E apesar do almirante Nelson ter ganhado, né, a Inglaterra ter ganhado a Batalha de Trafalgar, Napoleão não o perdoa e ele o persegue e acaba matando o grande líder da marinha inglesa nessa batalha. Então, nós temos ali uma grande derrota da Inglaterra, no caso, por ela ter perdido seu principal comandante. Mas, no final das contas, quem vence a batalha aí, de Trafalgar é a Inglaterra, tá? Então, nós temos aí outra batalha importante, que é a Batalha de Austerlitz, tá? Que é a batalha da França contra a Prússia. E essa batalha,
ela é importantíssima, né, porque existia um grande império germânico que é chamado o Sacro Império Romano Germânico, tá? Historicamente ali muito importante na região onde hoje é a Alemanha, né? No caso a Prússia. Então Napoleão ele consegue conquistar o Sacro Império Romano Germânico e no lugar ele cria a Confederação do Reno, né? Aonde esse território passa a ser de domínio francês. Daí vem a pergunta: como que Napoleão conseguia vencer tantas batalhas, gente? O segredo eram as táticas de combate que Napoleão produzia, né? Ele utilizava muito bem o território, se precisasse atacar por trás, ele atacava. A ideia do Napoleão era vencer, tá? E era um exército também muito leve, ele ia pilhando, né, as cidades conforme ele ia avançando, né? Pilhar, para quem não sabe, ele ia assaltando as cidades, né? Então, os soldados geralmente estavam mais descansados, pois eles não levavam tanto peso iguais os seus inimigos, tá? Um brilhante estrategista militar, com certeza, tá? Na Batalha de Jena aí a gente tem a derrota definitiva da Prússia e nós vamos ter a partir daí uma das questões mais importantes e cobradas na maioria dos vestibulares, que é o bloqueio continental. Então, no bloqueio continental, nós temos duas características importantíssimas, tá? A ideia é de que, para expandir o comércio industrial francês, tá? Eu preciso diminuir a concorrência dos produtos ingleses. Então, o que Napoleão faz? O Napoleão ele ameaça os países de invasão caso eles não fechem seus portos aos produtos ingleses. Então, basicamente, não sei se estão vendo aqui na imagem, existe uma linha onde nós temos o bloqueio continental, né? Percebam que Portugal não faz parte dessa linha, né? Porque Portugal não adere ao bloqueio continental, nós vamos falar disso daqui a pouco. A Espanha aderiu aqui, a Itália, né? Então, basicamente, o grande objetivo do bloqueio continental é enfraquecer economicamente os ingleses, né? Fazer com que os países europeus não comprassem os produtos da Inglaterra e, ao mesmo tempo, ele iria favorecer a indústria francesa, já que os produtos industriais da Inglaterra seriam substituídos ali pelos produtos industrializados franceses. Reza a lenda, gente, que durante esse período, né, a França com certeza ela se industrializa e a Inglaterra era uma das maiores comerciantes de chocolate do mundo, e a França ela vai acabar tendo que suprimir ali, né, o consumo de chocolate na Europa. Afinal, quem não quer comer chocolate, né? Na verdade, agora me deu até vontade. E diz a lenda de que começou a faltar chocolate na Europa e foi o exército, né, foi a economia francesa e a indústria francesa que introduziu a Nutella na Europa, né? A Nutella ali, que é uma receita italiana que pega chocolate, né, e o creme de avelã. A Nutella ali, né, o creme de avelã, ele vai ser difundido ali pela Europa. Então, se você adora Nutella, agradeça ao Napoleão. Eu estou brincando, na verdade, né? É o creme de avelã, não é a marca Nutella em si. Mas, bem, essa história que eu estou contando para vocês mostra uma característica importante da industrialização francesa, que, por ela ser muito recente, ela vai apresentar problemas de abastecer a Europa. E esses problemas vão levar futuramente ao rompimento da Rússia ao bloqueio continental, e isso irá causar muitos problemas para a França, tá? Como eu falei para vocês da Rússia, né? Na vitória sobre a quarta coligação no ano de 1806, tá? É feito um tratado
com a Rússia, que é chamado a Tratado de Tilsit. Nesse tratado, a Rússia ela adere ao bloqueio continental, e aí nós temos nesse período o auge do Império Napoleônico. Então, a partir do ano de 1807, nós temos aí o declínio das relações francesas, tá? Bom, agora vem uma das questões mais importantes, tá? A transferência da família real portuguesa para o Brasil, tá? Historicamente, Portugal sempre foi um grande aliado econômico da Inglaterra. Lembrem-se lá do Tratado de Panos e Vinhos, né? Que mostrava um pouquinho dessa relação econômica entre Inglaterra e Portugal. Então, Portugal ele se viu em um dilema onde ele poderia aderir ao bloqueio continental e se prejudicar economicamente, já que o Tratado de Methuen, né, o Tratado de Panos e Vinhos ali causava sérios problemas econômicos ali para a Inglaterra, né, perdão, para Portugal. Portugal se via dependente ali dos empréstimos ingleses para manter o absolutismo em Portugal. E por outro lado, se Portugal não aderisse ao bloqueio continental, ele seria invadido pela França. Então, o Dom João VI, que ainda não era rei, ele estava como príncipe regente, já que a rainha, né, a Maria I, né, a mãe de Dom João, ela estava apresentando características de insanidade, né? Ela estava, né, ela era até chamada de Maria Louca nesse período. O Dom João VI, que era príncipe regente, muitos historiadores o chamaram de covarde. Eu prefiro chamar ele de estrategista. Ele arquiteta a fuga da família real para a colônia brasileira, né, para o Brasil. Assim, ele mantém os laços com a Inglaterra e ele governaria Portugal do Brasil. Então, uma das características de Napoleão era invadir os territórios e destronar seus comandantes. Então, digamos assim que Portugal ele vai acabar tendo uma vantagem nessa questão, porque por mais que ocorra a invasão de Portugal pelas tropas francesas, o rei de Portugal não foi destronado. Ele, teoricamente, governava Portugal do Brasil. Então, Napoleão ele assina, né, vendo essa demora na resposta de Dom João VI na aderência ou não do bloqueio continental, Napoleão assina com o governo espanhol o Tratado de Fontainebleau. Esse tratado dizia que a Espanha deveria abrir as suas fronteiras para as tropas francesas passarem, né, para a França invadir e tomar Portugal, e como recompensa, parte de Portugal seria da Espanha. Então, o governo espanhol assina esse tratado e a França acaba invadindo Portugal, e nesse meio tempo ocorre a fuga da família real portuguesa para o Brasil. Lembrando que a Inglaterra, além de ficar muito feliz, né, na época se falava que os ingleses nunca iriam esquecer o que o governo português fez por eles, isso ficaria marcado na história. Então, os ingleses fizeram toda a proteção da viagem, né, da epopeia da viagem da família real portuguesa para o Brasil, e eles iriam se encarregar de proteger o território português enquanto as tropas francesas o invadiam, tá?
Então, aqui nós temos uma charge característica desse período, né? Então, Napoleão, aqui a gente fala da convenção secreta que ocorre entre a Inglaterra e Portugal, que acaba por se decidir a transferência da família real portuguesa para o Brasil. Nós temos aqui Napoleão, né? Bloqueio a invasão. E aqui o Dom João VI falando, me dá uma semaninha para pensar. Essa charge acaba mostrando aí a habilidade política de Portugal e, como consequência, nós temos a fuga da família real para o Brasil, tá? Então, aqui é uma imagem histórica do embarque da família real portuguesa para o Brasil. A família real ela veio às pressas, né? Foram mais de 10 mil portugueses que embarcaram às pressas para fugir do Brasil. Boa parte dos pertences ficaram nos portos, já que já existiam notícias que a França já tinha invadido Portugal. Então, nós temos aí boa parte da biblioteca real portuguesa fica nos portos, muitos pertences ali dos nobres ficam, né? Foi uma epopeia essa fuga que com certeza eu vou abordar com vocês mais para frente, tá? E nós temos aí uma característica importante de de Napoleão, que é a Guerra Peninsular. Então, Napoleão, é claro que fica furioso com a fuga da família real, né? Então, as tropas napoleônicas já estavam ali em território espanhol, rumo ao território de Portugal, e dentro desse contexto, Napoleão trai a Espanha, veja bem, né? A Espanha que abriu o seu território, né, no Tratado de Fontainebleau para as tropas francesas passarem invadir Portugal em troca de um pedaço do território. Napoleão aproveita sagazmente que as fronteiras elas estão desguarnecidas e conquista a Espanha, gente. Isso é conhecido como a Guerra Peninsular. Então, de uma vez, Napoleão vai lá numa jogada de mestre e coloca o seu irmão José Bonaparte para governar a Espanha. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos falar do início do fim do Império Napoleônico, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau.